Olá pessoal, estamos aqui hoje de volta com o programa Giro do Seguro, hoje falando sobre um tema super relevante, seguro de garantia na construção civil. Vamos juntos. Giro do Seguro, o podcast do Sidseg SP que traz o que o mercado precisa saber. E eu estou aqui hoje com duas pessoas que entendem do assunto. Uma é o Maurício Bianchi. Tudo bem, Maurício? O Maurício, ele é o vice-presidente de Tecnologia e Qualidade do Sinduscon, é o Sindicato da Construção do Estado de São Paulo. Então, o Maurício é um profundo conhecedor do assunto. Eu brinquei com ele aqui, você está na profissão, no ramo há muito tempo. Ele falou o seguinte, olha, de cimento eu conheço, então é a pessoa certa. E aqui estamos também com o Roque de Holanda Mello, presidente da Comissão de Crédito e Garantia da FENSEG e diretor da mesma instituição. Tudo bem, Roque? Tudo ótimo, Rivaldo. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria, em nome da Comissão de Crédito e Garantia da FENSEG, agradecer pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema super relevante e super atual. Legal. Maurício, tudo bem? Eu também quero agradecer a oportunidade de discutir de uma maneira aberta, transparente, a evolução do mercado, fazer um balanço dos nossos últimos anos. Eu espero sair daqui com compromissos bons, unindo os setores, para que nós tenhamos as nossas obras, os nossos trabalhos devidamente segurados, né? Legal, ótimo. E eu sou o Rivaldo Leite, presidente do Sidseg São Paulo, e convido a todos para esse reencontro na nossa jornada do programa de seguros. Bom, primeiro a bola da vez, quando se fala em seguro e construção civil, é o seguro garantia, que sofreu grandes mudanças recentemente. Aliás, é um seguro assim, de uma importância muito relevante e sempre a gente está tentando ajustar alguma coisa conforme as demandas dos clientes. Então, do ponto de vista das construtoras, houve uma evolução real. Vocês acham que isso vai facilitar os investimentos em infraestrutura e o que ainda é possível melhorar, tanto por parte da legislação como da parte dos produtos que as seguradoras estão oferecendo? Maurício, quer começar? Obrigado. Ao longo de todos esses anos, o Sinduscon tem militado no intuito de fazer uma aproximação, e essa aproximação ela foi pautada em uma melhoria de projetos, uma transparência na informação para poder fazer a construção do risco, permitindo que um seguro pudesse ser adequadamente contratado. Nós nos deparamos com algumas mudanças do país, dentre elas, eu estou agora focado no seguro garantia. O seguro garantia, de 20 anos atrás, ele tinha um suporte no balanço das empresas e, economicamente, não havia ainda a futura gestão no faturamento direto. Isso fez com que, se nós pegássemos o anuário em que as empresas faturavam um número e se ranqueavam, esse anuário apresenta hoje 15%, 20% do valor do faturamento. Só que as obras, em contrapartida, aumentaram tremendamente de grau de dificuldade. O próprio desafio tecnológico fez com que o Brasil, que é um país bom de construção, nós podemos afirmar isso sossegadamente. Aliás, exporta. Perfeito. Exporta e exporta muito. Muito. Temos que nos orgulhar. É verdade. Civicamente. Depois de quase 30 missões ao exterior, com o Sinduscon, nós enxergamos um patamar respeitoso. Voltando à capacidade do tomador do seguro garantia, ficou muito restrito, porque a regra, além dela ampliar o percentual do seguro de garantia,
e as obras terem subido de preço, a capacidade das empresas de darem base suficiente para isso, ela ficou bastante defasada. O Roque até fez um comentário interessante, que no exterior há uma transparência de informação que o Brasil, de uma forma ou de outra, ainda não apresenta. Isso posto, eu acho que essa evolução ela deveria sofrer um pouco de adaptação para que pudesse atender a demanda. A demanda é muito grande. A gente tem hoje uma expectativa de que o dinheiro que vem de fora nos permitiria ampliar muito a infraestrutura. Ampliar via uma modelagem de PPP, por exemplo. E nós queríamos que o governo também se qualificasse para poder ser tomador de risco e garantir, por exemplo, quando nós fazemos um hospital via PPP, para que ele pudesse garantir o recebimento do aluguel. Porque senão você fica com uma ponta solta, né? Verdade. E o dinheiro e o capital que eu me refiro não é o capital CDI mais 10, não. Um capital que permita você trabalhar, produzir, empregar e receber lucro. Esse capital entraria com uma facilidade grande. Você colocou, Rivaldo, que o dinheiro não é o nosso problema, né? E é verdade. Então, eu não vejo as mudanças como negativas, muito pelo contrário, mas restritivas. Aliás, uma correção. O dinheiro no mundo, o nosso aqui. Não é tanta abundância assim, mas também não está tão ruim assim, né? Mas nós temos nós estamos no radar, de uma certa forma, do radar dos investimentos. Sim. Nós somos muito criativos. O nosso país, graças a Deus, teve muito poucos acidentes de envergadura grande. Grandes entregas mundo afora. Sem dúvida. É um exemplo, realmente. Agora, eu acho que PPP vale um capítulo à parte. Se der tempo, a gente volta. Mas porque realmente, e eu lamento muito, o país ainda não está maduro para esse tema. É uma pena. É uma pena. Roque, fala um pouco. Qual a tua visão sobre esse tema? Vamos lá, Rivaldo. Falando um pouco do seguro-garantia dentro desse contexto, né, e depois volto rapidamente na minha fala, porque acho que o Maurício tocou num ponto essencial. O primeiro que eu vejo, a lei em si, muito boa no sentido de trazer um protagonismo maior para o seguro-garantia, na medida em que ele eleva essa garantia como a única forma de garantia capaz de conseguir entregar o produto final, ou seja, fazer a retomada da obra, sem a necessidade de desembolsos adicionais por parte do Estado, salvo, obviamente, o quanto previsto no contrato original, e sem a necessidade de um novo processo de licitação, o que seria burocrático, moroso e, ao fim e a cabo, representando mais ônus ainda para o erário. Mas a lei não é perfeita. Ela tem realmente a sua necessidade de melhorias. Acho que várias melhorias. Eu diria que algumas, sem ser exaustivo, mas, por exemplo, a lei peca ao não definir dentro da cláusula de retomada que prescinde essa exigência, quando o Estado realmente quiser dispor da cláusula de retomada, a escolha do correto percentual de garantia. Até 30% pode significar 0%, 5%, 10%, o que a experiência já mostrou que não resolve. Portanto, deveria fixar 30%. Volto a dizer, nós não estamos querendo dizer que deve ser 30% em todas as situações. Não, mas quando se exigir a cláusula de retomada, deve ser 30%. Precisa também deixar claro... E você tem expectativa na correção dessa lei? Nós temos expectativas. O mercado vem dialogando muito, a FENSEG, a CNSEG, a FENABER, juntamente com a SUSEP, outros órgãos de governo, Casa Civil, Ministério de Economia, construtores, enfim, todos discutindo algumas melhorias. Não é a única percentual, né? E a gente avançou muito bem nas discussões e a gente tem uma expectativa positiva de que isso sofrerá uma nova regulamentação ou uma alteração legislativa. Para além disso, nós temos a própria questão
envolvendo não apenas o percentual de garantia, mas o limite de importância assegurada e outras tantas questões que a gente tem dentro da lei de licitações que ainda precisa ser melhorada. Esse é um fato. Por outro lado, tem todo um trabalho para o mercado também. Ou seja, o mercado vai precisar investir muito mais, fazer análises muito mais complexas e profundas sobre o ponto de vista não apenas de crédito, mas principalmente de subscrição. E para isso entra no ponto do Maurício que eu falo que o mercado segurador e as construtoras vão precisar ter um contato muito maior, uma sinergia muito maior, um disclaimer de informações muito maior, que hoje absolutamente não existe no nosso mercado, e também mais investimentos por parte do mercado segurador. Afinal de contas, eu não vejo como uma seguradora fazer a retomada de uma obra com a expectativa, né, de, em caso de sinistro, contratar uma outra empresa para retomar e concluir essa obra, sem fazer o gerenciamento da obra, que é o acompanhamento da obra do início ao fim. Portanto, nós estamos aí uma série de, eu diria que mais investimento por parte do mercado segurador e uma educação no mercado no que diz respeito à sua análise de risco. Agora, pegando o gancho no que o Maurício falou, eu acho que a lei não é um fim em si mesmo. Nós estamos diante de uma lei que evolui muito, eu concordo com o Maurício, é uma lei que tem uma série de aspectos positivos, mas ela por si só não resolve o problema. Precisa fundamentalmente de uma mudança de mindset, uma mudança de comportamento e principalmente diálogo. Eu acho que nós estamos dando um passo super importante para que nós nos aproximamos de um modelo ideal, paradigma que é feito com o modelo norte-americano, né, de garantias de performance no modelo norte-americano, mas estamos tratando de um mercado absolutamente muito mais maduro. Esse é um passo importante para o Brasil, mas nós precisamos ter abertura para diálogo, mercado segurador, mercado construtor, mercado de corretagem, para que nós possamos lapidar esse produto. Eu tenho absoluta convicção de que nós estamos no caminho certo, mas nós estamos ainda no início dessa jornada. Olha, você trouxe uma palavra aí que eu adoro, diálogo. Eu acho que o diálogo conseguiria ajustar várias coisas no mundo, né? Infelizmente falta. E eu gostei muito do Maurício também na hora que ele traz a coisa da aproximação, mercado segurador com o mercado da construção. Eu acho que isso aí pode gerar frutos bacanas. Maurício, você quer complementar? Eu acho que foi bastante completo. Eu compartilho da visão e se nós continuamos numa linha de externar as nossas dificuldades pelo mercado da construção e unir com o conhecimento de vocês de um jeito transparente, nós vamos encontrar produto suficiente, enquadrado no risco e no bolso do tomador. E acima de tudo aqui, Rivaldo e Maurício, a gente precisa ter vulnerabilidade. É uma palavra que eu sei que está na moda aí, mas é uma realidade. Há pouco ali nós estávamos conversando e o Maurício puxou a questão das capacidades. Uma das maiores reclamações do mercado de construção hoje é que, na medida que você sai dos 5% para 30% de garantia, obviamente que as construtoras vão precisar de mais capacidade, mais limite técnico. E realmente, num primeiro momento, criou-se aí uma estigma de que não terá essa capacidade. O mercado não vai oferecer a mesma capacidade. E eu acho que é uma reclamação absolutamente, e uma preocupação absolutamente legítima. Tenho dito que não me parece razoável que se uma seguradora está confortável com o risco de 5%, ou seja, nós ofereceríamos capacidade para uma construtora para concluir um projeto X, porque a garantia é de 5%. Mas, para a mesma construtora, o mesmo projeto X, eu não mais disponho de capacidade se essa garantia for de 30%. Ora, ou você acredita na construtora e na sua capacidade técnica de entregar aquele projeto, ou você não acredita. Verdade. E se você acredita, você obviamente vai ter que trabalhar com capacidades adicionais. Então, eu acho que isso tudo é fruto de um diálogo, de uma aproximação necessária que o mercado precisa ter. Ótimo. Já que você citou bolso, e para o financiamento, os seguros atendem às necessidades e dá mais tranquilidade para os investimentos? Eu diria que sim, mas um dos pontos fundamentais, e a gente tem participado de várias discussões aqui, é primeiro a gente tirar
um pensamento, óbvio que eu não quero generalizar, mas de alguns de que o seguro-garantia é a tábua de salvação para uma obra, para um financiamento. O seguro-garantia é de suma importância, mas ele é um dos fatores. Nós temos que entender como um pacote de seguros. Quando você está em um projeto de infraestrutura, e daí o Maurício pode dar uma aula aqui para a gente, mas o seguro-garantia é um dos seguros. Você tem responsabilidade civil, danos a terceiro, riscos ambientais, enfim, uma série de riscos. Portanto, dentro disso, um pacote de seguros adequado a cada obra, a cada projeto, a cada financiamento. Por isso os consultores, os corretores são fundamentais a fim de traçar, auxiliar os tomadores e as seguradoras a traçarem uma matriz de risco, de modo que você tenha os seguros mais adequados para aquele projeto. E quando você tem dentro disso, óbvio, um seguro-garantia mais robusto e que, ao fim e ao cabo, prima pela retomada e a entrega da obra, você tem uma segurança maior, principalmente para o segurado, de que aquela obra, ao final, será entregue e entrará em operação. Isso tudo traz mais segurança e eu diria que dá mais robustez nos contratos de financiamento. A propósito, para o contrato de financiamento propriamente, existe uma categoria, uma modalidade de seguro-garantia específica que se trata do completion bond. Na fase de construção, você pode aí, para o contrato de financiamento, ter um completion bond, que é uma garantia que vai estar garantindo, primeiro, que aquele projeto será concluído, ou em caso de sinistros, que a instituição financeira terá o valor desembolsado devolvido devidamente atualizado. Nós temos discutimos muito nos últimos anos com o BNDES utilizava do completion bond, não utiliza mais. Nós tivemos avanços importantes em discussões entre a FENSEG e o BNDES, chegamos a ter uma minuta pronta e validada pelos departamentos jurídicos, mas infelizmente não avançou. Nós continuamos insistindo e, como federação, estamos absolutamente à disposição para retomar esse diálogo com o BNDES. Mas é fato que outras instituições financeiras se utilizam de completion bond. Portanto, respondendo a sua pergunta, eu diria que hoje nós temos condições mais robustas para, assim, fortalecer, trazer mais segurança e ajudar no desenvolvimento dos processos de infraestrutura e também nos contratos de financiamento. Ótimo. Já que você falou numa aula do professor Maurício, dá para dar uma aulinha, professor Maurício? Obrigado. Essa troca de aprendizado é muito bacana. Obrigado. Então, nós estamos aqui aprendendo cada dia mais. E é para isso que eu acho que essa aproximação vai servir. Nós enxergamos os nossos defeitos no mercado da construção e muitas vezes a gente tem que encontrar uma maneira, as nossas fraquezas, melhor do que os defeitos, de mostrar. E o setor, às vezes, fica preocupado e com receio, porque ele quer tomar o financiamento e ele precisa se preparar para isso, e ele deixa de lado, às vezes, uma série de fatores que dariam, com a clareza colocada, a criatividade das empresas, das seguradoras e tudo. Tenho certeza disso. Porque, a partir do momento em que a gente faz um open book, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. E se não tiver produto, vamos desenvolver. Que é uma das nossas posições com relação ao financiamento. É fazer uma união em torno disso para poder fazer a criatividade nascerem alguns produtos novos. Por que isso? Nós reparamos que o financiamento hoje, ele às vezes ele é o mesmo para todos. Então não há um rating de riscos e de empresas. Nós estamos vivendo um momento em que a construção civil brasileira como um todo, ela está passando por um processo de industrialização. E o processo de industrialização, ele não foi considerado nas margens de risco. Não é que ele diminui, mas ele muda de lugar. E muitas vezes, para que a gente consiga construir esse seguro para os financiamentos, nós precisaríamos ter uma abertura para construir uma pólice com outros players junto. E isso esbarra muito. Então, as obras de infraestrutura, por exemplo, elas têm
grandes subcontratados e um tomador. Exatamente. E esse é um problema que a gente precisa de ajuda. Às vezes, nós fazemos, por exemplo, no último empreendimento nosso, que é um empreendimento atualizado de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que foi o Cidade Matarazzo, a empresa, uma das empresas para construir, teve que montar um consórcio. Ela não tinha balanço suficiente para nos oferecer 5% do valor. Nós tivemos que partilhar a obra para poder enquadrar no financiamento. Eu ia te perguntar exatamente isso. Foi uma obra partilhada porque são momentos diferentes, né? Primeiro o shopping, depois Sim. o hotel. Foi isso mesmo? Foi partilhada, mas ela já foi planejada assim, então faria as escavações mais profundas, voltaria para a torre, hotel e shopping. Porém, as empresas que puderam ser convidadas para fazer não tinham estrutura financeira para poder suportar. Aí nós fizemos 4 pacotes para poder fazer o enquadramento. E a empresa de fundação, por exemplo, que é uma empresa de grande porte, o contrato dela era de 200 milhões de reais, nós não pudemos usar o seguro dela para abaixar um pouco o seguro geral e conseguir com isso consolidar a garantia. Isso é uma coisa, pode ter sido até uma falha nossa operacional, que a gente coloque na mesa e resolva, mas esse sentimos falta. Um outro ponto importante, esta industrialização, ela vai requerer alguns seguros a montante, porque o projeto, para nós, é o maior gerador de riscos. Não é o profissional dentro do canteiro e não é o contratado, o subcontratado sistemista. É o projeto. Os grandes acidentes que aconteceram no mundo foram falhas de projeto. Se nós pegarmos hoje as falhas de projeto e enumerarmos, eu acho que o nosso risco fica entre 7% e 10% com a mão de obra no canteiro. E esse é o nosso maior problema no financiamento. Nós não temos cobertura suficiente no erro de projeto. Como fazer? Nós não sabemos. Nós poderíamos hoje montar um rating interno para classificar essa empresa, fazer uma análise crítica de projeto, uma análise de conteúdo, chegar para a seguradora e falar: meu caro, aqui está o meu projeto. Eu ia falar isso, que isso aí também é uma garantia para a própria obra, porque vai ter alguém com interesse, que é o financiador, de avaliar muito bem esse projeto, né? Ou seja, é quase como você comprar uma cota de consórcio. E quando você recebe aquele bem, você tem a certeza que aquele bem, a documentação dele está regularizada, porque a empresa faz esse trabalho perfeitamente. É mais ou menos isso, Maurício? Lógico, é como se nós comprássemos um bem que estava todo pendurado em problemas e ele veio de um leilão. O leilão limpou o passado desse bem. É o nosso interesse. O interesse é construir uma peça em que nós saiamos, antes de começar a obra, com uma dezena de seguros e de garantias pelas empresas que vão gerar um produto final. A gente enxerga o produto e não o gerador dele. Isso é uma coisa que a gente precisa atuar muito. Eu acho que o Maurício traz um ponto fundamental e, ao mesmo tempo, ele traz a resposta, na minha visão. Por quê? Eu acho que, de parte a parte, mercado construtor, mercado segurador, e aqui envolvendo todos os especialistas, corretores, enfim, todos os parceiros, nós temos inteligência o suficiente, expertise o suficiente para construirmos juntos soluções. Porém, essas soluções não serão construídas se nós não quebrarmos uma cultura muito ruim ainda no mercado brasileiro, que é qual? Você só contrata o seguro quando você precisa. E se você precisa. Infelizmente, no mercado segurador brasileiro, e daí ultrapassando as fronteiras de investimentos, de seguro-garantia e tudo mais, nós temos uma cultura ruim que é seguro é despesa e não é investimento. Na medida em que houver aproximação do mercado e nós pudermos
antecipadamente trabalharmos as informações, eu tenho certeza que todas as soluções poderão ser construídas de maneira a atender todas as partes envolvidas. Bom, então, pegando uma carona no término da tua fala, Roque, e quais são as grandes tendências? Como é que você está vendo essas tendências, né? Você está no mercado há muitos anos, como é que você tem visto isso? Vamos lá. Eu acho que não dá para fugir da tendência de tecnologia. Vou deixar essa para o final. Eu acho que a grande tendência, principalmente no mercado de construção e no mercado de seguro e garantia hoje, sem sombra de dúvida, não é nem tendência, é uma realidade, mas quando eu falo em tendência, eu já estou pensando no futuro, porque ela não veio pronta e ainda tem falhas, mas é a nova lei de licitações. Como essa lei será implementada, como o mercado irá se comportar, como o mercado de construção irá se comportar e vai reagir e assim por diante. Eu diria que esse hoje é o grande ponto de discussão, um grande ponto de preocupação também, mas que vem sendo alvo aí de grandes discussões e também de um acompanhamento próximo por parte do governo, por parte da SUSEP, enfim, todos os entes estão envolvidos, imbuídos aí no sentido de ter uma discussão muito profícua sobre esse assunto. Então eu diria que essa é a grande tendência. Mais uma vez, eu não quero ser retórico aqui, mas o diálogo será fundamental. Eu não acredito de forma nenhuma que a lei resolva por si só o problema de infraestrutura no Brasil e muito antes, pelo contrário, a questão do seguro-garantia. Nós teremos que ter muito diálogo para que haja o aperfeiçoamento da lei, o aperfeiçoamento do produto e que a gente possa, a cada garantia, a cada sinistro, a cada nova obra, não perdemos oportunidade para aprendermos com os erros cometidos e avançarmos de modo a aperfeiçoar cada vez mais o produto. E por fim, claro, a grande tendência de tecnologia. Eu acho que tecnologia é a bola da vez, as seguradoras hoje estão investindo muito em tecnologia e eu diria que a tendência vai ser de muita inovação. O uso da tecnologia, da inteligência artificial, de modo a proporcionar cada vez mais facilidade, diminuir o trabalho operacional das empresas e proporcionar para os corretores e principalmente para os tomadores ferramentas ágeis, com uma inteligência à disposição, o que possa facilitar o trabalho e o dia a dia de todos os envolvidos no mercado de seguro. Ótimo. Maurício? Em termos de tendências para o setor, para gerar valor, eu tenho a impressão que as empresas, a Porto Seguro, a Junto e outras empresas, elas têm evoluído muito. A gente tem uma visão, por exemplo, contra riscos cibernéticos, está muito atrasado. Nós temos um problema hoje grave para controlar as informações. E isso, não adianta colocar uma multa no contrato, falar, olha, você vai gastar 2 milhões de reais se você passar a informação. Nós não temos controle sobre a informação. Então, a gente entende que se a gente conseguisse criar, de uma maneira ou de outra, plantar uma semente para fazer uma geração de valor para os jovens que estão chegando hoje, entender que a informação e o aperto de uma tecla não é assim que se faz, a gente já vai ganhar alguns produtos para os próximos anos. A transição de tecnologia e evolução, para nós, não preocupa. Ao contrário, nós enxergamos hoje que o Brasil, quanto mais acesso todos tiverem ao que cada um está fazendo, mais para frente a gente vai. Isso para nós não é um freio, é um indutor do crescimento. Existe um assunto que, dentro das tendências, a gente, para poder hoje contratar uma obra boa, nós precisamos voltar no projeto e nas pessoas. Se nós hoje analisarmos o mundo, recentemente tem uma pesquisa de um inglês, a gente achando como brasileiro que o construtor estoura o custo e atrasa 16 mil construções no mundo todo, em 120 países, foram analisadas. E o brasileiro, ele está na média baixa de atraso e estouro de obra. 86% destas obras, todas, estouraram e atrasaram, e muito.
Aí eu, lendo aquilo, eu falei, peraí, lá é unitizado. O alemão pega a janela, a fachada, todo mundo. Se lá é 5, eu vou ficar feliz com 20. Na verdade... O brasileiro só precisa de uma oportunidade. O resto, sim, exato. já deixa cair. E aí, nós temos o seguinte, a gente precisa sempre, para valorizar as tendências, não esquecer que nenhum construtor entende de seguro. Então, por favor, nós contratamos seguro 30, 40 anos e a gente não entende seguro. Então, não esqueçam que uma das tendências para gerar valor é continuar fazendo eventos como esse, mas até baixando a régua e explicando, ensinando para aquilo que você falou, para não deixar para a última hora, para ele ver o seguro como investimento. Quando faz o orçamento, você não pode pôr lá embaixo o seguro e falar, puta, olha que despesa. Não, isso aqui é um investimento. Isso aqui é proteção do capital. Isso aqui é compliance. E eu não vou nem entrar no mérito do risco ambiental, que é uma coisa hoje que, por ignorância, com todo respeito ao meu setor, mas nós temos hoje o Comitê de Meio Ambiente do Sinduscon São Paulo, que está lutando por algumas iniciativas, dentre elas, começar a inserir os seguros e riscos ambientais dentro da criatividade e da obrigatoriedade das obras. Não é você comprar um terreno contaminado. Uma lata de óleo de uma máquina de uma pessoa que você deixou entrar lá pode te embargar a obra 2 meses. Quanto custa isso? Esse seguro vai fazer, não a proteção para essa lata, mas vai ligar a antena para dizer, não deixa acontecer. É assim que a gente enxerga. Então, acho que nós estamos num bom caminho e dentro a tendência que nós conversamos um pouco antes da reunião, é muita carência, é seguros em cima de erros de projeto. Nós precisamos formatar um disclaimer para que as empresas sigam a reta, nem que tenha que fazer verificação, mas que nós possamos ter uma segurança nisso. Por quê? Porque aí as empresas de projeto vão querer se qualificar para fazer mérito até o seguro. E nós vamos colher um fruto de uma empresa melhor. Ó, dica aceita, dica aceita. Não tá? poderia perder a oportunidade aqui, Rivaldo, só para acho que na fala do Maurício, né? Acho que essa questão do diálogo vem sido muito levada a sério pelo mercado segurador. A FENSEG tem realmente procurado, FENSEG, CNSEG, FENABER, tem procurado dialogar muito com o mercado. Nós, na Comissão de Crédito e Garantia da FENSEG, temos nos aproximado não apenas dos corretores, mas com especial ênfase aos segurados. É um momento em que nós temos não apenas a nova lei de licitações, mas nós temos a 662, a 407, ou seja, tem um arcabouço normativo editado pela SUSEP que alterou substancialmente o seguro e garantia, e dentro dessas alterações nós nos aproximamos muito dos segurados. Para quê? Para tirar dúvidas, para conversar e para sim o novo normativo trouxe uma liberdade de contratação, a gente desenhar a 4 mãos qual é aquele modelo de apólice que há um tempo atende aos anseios do Estado e pode ser operado pelo mercado segurador e ressegurador. Então eu faço aqui, reforço, né, essa máxima disposição do mercado, com especial ênfase à Comissão de Crédito e Garantia, que está absolutamente à disposição do mercado de corretores, dos segurados, dos tomadores e aqui, representado pelo Maurício, os construtores. Será um prazer estreitar esse diálogo e estar cada vez mais trocando experiências e aprendendo junto com vocês. Ótimo. Pessoal, olha, o papo está excelente, mas o tempo voa. O tempo voa. Nós temos aqui mais uns 6 minutos e eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para cada um de vocês, perguntas diferentes, e que vocês conseguissem responder em 3 minutos. Tudo bem? Tudo bem. Maurício, como é que você está vendo o segmento de construção pesada? O mercado está confiante? Realmente o país está retomando? Como é que vocês estão vendo isso? O segmento da construção pesada, para nós, hoje, é a maior tomadora de mão de obras, do uso de equipamentos
o PAC sobre novas vestimentas está aceito pelo mercado com muita expectativa. Há um problema sério que nós estamos avaliando, que é a falta de equipamentos no país. O país não tem equipamentos para fazer frente ao desafio que está por vir. Tem a ver com pandemia? Não. E tem a ver com um sistema protecionista dos impostos. Então, por exemplo, nós temos hoje 5 mil gruas guindastes no Brasil. Em Xangai tem 60 mil. Então, vamos usar isso como exemplo. Então, nós precisamos, para a construção pesada, muito, por duas razões. Primeiro, que o nosso efetivo de construção caiu de 4 milhões no Brasil para 2.900 na construção civil. Cadê esse 1 milhão e 100? Volta ou não volta? Tem que ser transferido para alguma tecnologia e tal. Então, o maquinário fará falta, mas nós estamos extremamente confiantes. Ótimo. E o Roque, comenta um pouco como é que está a comissão. Tem algum tema relevante? As discussões estão sendo boas? Porque o nosso público, tem muita gente seguradora, né? Então fala um pouco como é que está as comissões, os temas, né? Está muito dinâmica. Nós temos hoje 37 players do mercado de seguro-garantia, só do mercado de seguro-garantia que atuam, e mais players do mercado de crédito. Tem uma participação muito importante e vários temas relevantes. Nós temos aí discussões importantes envolvendo seguro-garantia judicial, estamos na fase de discussão de uma nova portaria que será editada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, vai mudar o seguro-garantia também, ou as exigências para aceitação do seguro-garantia judicial e execução fiscal, e nós temos a lei de licitações que está tomando um tempo, eu diria, um investimento de tempo muito importante por parte do mercado. Nós tivemos discussões com vários órgãos, também aproveitando a temática de alteração da normativa da SUSEP. Então nós chegamos aí a entabular novos clausulados com a ANEEL, com a ANP, estamos discutindo com a Artesp, a NTT, DENIT, enfim, justamente naquele trabalho que eu mencionei de aproximação do mercado. No que diz respeito à lei de licitações, eu acho que eu não poderia deixar de citar aqui o edital que saiu do Mato Grosso, em que nós tivemos aí a MT 030, foi o primeiro edital tratando a lei de seguração de forma adequada. Por que eu digo isso? Ele foi precedido de 6 meses de discussão entre a Procuradoria do Estado de Mato Grosso, a FENSEG, a FENABER, também com consultas à SUSEP, ou seja, foi precedido de discussão. De tal modo que todos aqueles erros e vicissitudes da lei de licitações foram superados no edital, porque o edital tratou de maneira objetiva e de maneira síncrona com o mercado segurador. Ou seja, trata-se do primeiro edital que terá uma apólice que, a um só tempo, atende os interesses do Estado, e é uma apólice que pode ser operada pelo mercado segurador e ressegurador, e ela é uma apólice efetiva. Ou seja, cumprindo os requisitos, ao fim e ao cabo, se tivermos uns sinistros, estarão todos os requisitos atendidos para que a seguradora possa fazer a contratação de uma outra construtora e assumir aquela obra. Eu diria que nós estamos diante de um marco no que diz respeito à lei de licitações e seguro-garantia. E a nossa recomendação como federação é que os demais órgãos se utilizem desse edital do Estado do Mato Grosso como referência e benchmark. Muito bem lembrado. Bom, pessoal, então, Maurício, eu queria muito agradecer a tua participação, foi muito bacana. Com certeza vamos te convidar em outros momentos. Obrigado, eu queria as suas palavras finais. Eu gostaria de agradecer a iniciativa de vocês. É uma iniciativa que vai ficar guardada e nós vamos explorar, não só no setor de seguros como outros, e nós queremos fazer um convite para seguir dentro daqueles objetivos que nos une para poder fazer um desenvolvimento disso. Obrigado, agradeço em nome do Sinduscom São Paulo. Roque, muito grato. Você se dispôs a vir de Curitiba, a vir aqui na nossa mesa aqui e falar abertamente sobre as questões todas. Queria agradecer em nome do Sinduseg. Muito obrigado.
Eu que agradeço, para mim é um prazer me deslocar até aqui, é um trabalho super importante. Esses podcasts são podcasts que têm uma abrangência muito grande. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo em prol do mercado. Em nome da Comissão de Crédito e Garantia da FinSeg, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e nos colocarmos à disposição para que em outras oportunidades possamos estar contribuindo com vocês. Ótimo. Eu aproveito também para agradecer todo o pessoal do Sindiceg, que preparou toda essa estrutura. A gente sabe o trabalho que dá para chegar nesse ponto e terminar aqui exatamente no tempo previsto. Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Obrigado. Giro do Seguro, o podcast do Sindiceg SP que traz o que o mercado precisa saber.